Meu nome é Ismael, eu faço parte da coordenadoria do Holy Hour e para mim é um privilégio falar do Holy Hour porque eu estou aqui desde o início e eu tenho visto esse movimento de homens cristãos crescer de uma maneira vertiginosa. Nós tínhamos cerca de 70, 80 homens há questão de 2 anos e meio atrás. Hoje nós estamos com 220, hoje na nossa reunião tivemos 270 homens. Então o que você está fazendo que você não está aqui com a gente? É um privilégio para você vir aqui ouvir palavra de incentivo, palavra de hombridade, palavra de que há necessidade do que foi perdido. Nós temos que resgatar isso na nossa sociedade. O homem deixou muito do seu papel, ir para o brejo, ir para a água abaixo. Mas aqui é o lugar de você resgatar isso. Então, Holy Hour é um lugar onde você pode ser acolhido, onde você pode presenciar a presença de Deus e ver como que esse movimento aqui pode ser útil e muito bom na tua vida. Você vai ver um crescimento muito de Deus na tua vida. Só para você ter uma ideia, tem mulheres que chegam para nós e falam assim: o que está acontecendo? Meu marido mudou, mas mudou para melhor? Falou, muito melhor. Então, é aí um cartão de visita para você. Em compensação, uma esposa chegou para o pastor Nasser, a questão de 1 ano e meio atrás, e falou assim: pastor, meu marido não tem mais jeito. Como assim? Ele chega em casa mais estúpido do que era, mais nervoso, irritado, falou assim, e ele disse que vem aqui. Falou, não, se ele está assim, não é aqui que ele vem. Com certeza não é aqui que ele vem. Então está aí o convite para você vir e desfrutar dessa companhia que nós temos com esses amados e a presença de Deus na tua vida. Falou? Deus abençoe. Water you turned into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you Ei. Vamos lá. Enquanto a gente vai tentando ali, a gente vai batendo um papinho. 5 anos atrás eu tive uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu estava me casando e... É um privilégio estar aqui com vocês. O Caco me contou como é que funcionava, achei bem interessante. Um paciente, na verdade, pai de um paciente que estava comigo agora à tarde, queria vir junto, mas aí o filho tinha um compromisso. Eu disse para ele que eu não sabia se podia ser convidado, mas achava que sim, né? Então, numa outra oportunidade, ele disse que viria. Então, eu não tinha feito essa palestra até hoje, porque é um formato, né, que o Caco me pediu, que eu imaginei que seria interessante. Então, eu vou falar várias coisas e coloquei no papel, foi dividido, entreguei hoje à tarde para o Caco botar numa transparência para eu poder saber o que eu vou falar, assim, a sequência, né? Porque se eu fosse falar sobre um item só, falaria por horas para vocês. Quando a gente tem pouco tempo, se me pedisse para falar 10 minutos, ia ser a coisa mais difícil do mundo, que você tem que acertar cada palavra que você vai dizer, entonação, para você conseguir falar a mensagem toda em 10 minutos. Como uma palestra do TED lá, né? Agora, se você tem mais tempo, é tranquilo. Só que eu quero, né, pelo formato que eu escolhi, como não é uma palestra técnica exclusivamente, eu quero passar um conteúdo bem amplo de uma forma mais superficial. Certo? Mas um conteúdo amplo o suficiente, de forma que seja fácil de entender e que traga, evidentemente, algum benefício ou, pelo menos, abra, alerte, né? Olha, posso resolver isso aqui. Esse seria o meu desejo hoje. Então, eu vou tentar correr, porque seria muita coisa falar em pouco tempo, mas vou tentar fazer dessa forma. Tá?
O presidente Bush, como é que faz para passar aqui? Tem Não, eu peço para você passar, mas, enfim, o próximo. Isso. A década do cérebro foi a década de 90, porque o presidente Bush foi até o Congresso americano e falou, olha, essa é a década do cérebro. Na verdade, o que ele fez? Ele decretou e aí os cientistas acharam as coisas? Não, eles deram, né, uma verba, né, generosa para a ciência. Não se faz ciência sem dinheiro. Então, se eles tinham dinheiro, aí eu começaria a falar aqui, não paro mais, mas tem coisa interessante que a gente mudaria a forma de pensar. Mas o dinheiro faz ciência, porque não tem como pesquisar sem dinheiro. Você tem que ter as condições e um monte de gente pesquisando, milhares, né, de pessoas pesquisando a mesma coisa para conseguir chegar a algum resultado. Então, na verdade, o que ele fez foi liberar dinheiro. E realmente tornou-se a década do cérebro. Só que eu não sei o que seria depois, porque depois não parou mais de crescer. É uma bola de neve. E quanto mais se estuda, mais se descobre sobre o cérebro. E quando você sabe mais, você cria mais dúvidas. Então, hoje a gente tem infinitas dúvidas, né? Quando você não conhece um assunto, você não tem dúvida. Mas quanto mais você estuda, mais dúvidas você tem. Mas isso, como é que é? E é inesgotável, né? Desde o início da década de 90 até hoje, com todo o avanço, usando pesquisa, todo tipo de tecnologia, todas as áreas afins, não se consegue fazer muita coisa. É muito complexo, mas é bastante avanço em relação ao período anterior, né? Então, um exemplo disso, lendo os pensamentos. A gente sempre fala assim, bom, só Deus lê os pensamentos. Na verdade, Mas eu vou dizer uma coisa interessante. Eles fizeram um estudo, pegaram lá 20 pessoas, colocaram dentro de uma imagem funcional, por exemplo, uma ressonância funcional. Então, a ressonância funcional, você está vendo o teu cérebro, e o nosso cérebro, ele funciona assim, quando uma região dele é usada, abre a vascularização lá, então você vai um fluxo muito maior de sangue. Se você estudar só o fluxo de sangue, você já sabe qual área está pensando. Às vezes colocam alguma coisa que torna mais claro isso, então você vê em cores diferentes, né? Que área está pensando e qual é o pensamento que você está tendo agora e a configuração que está ocorrendo quando você tem esse pensamento. E isso é interessante, então fica como se fosse você olhando de cima a imagem que pessoas têm do ônibus espacial, por exemplo, vendo tempestades, né? Raios de 1000 quilômetros. Né? Você fica olhando assim, fica só acendendo aqui, acendendo lá, assim funciona o cérebro. Mas é interessante que eles colocaram um filme, a pessoa assistia o filme todo monitorado pela ressonância. E no final, obrigado, no final do filme, né, depois eles sentavam com a pessoa, e a pessoa novamente monitorada, né, continuava monitorando, e perguntavam para ela assim, olha, você vai dizer... Desculpa, ela não sentava, ela ficava no aparelho. Você diz aliás, nós dizemos uma cena do filme, né, você fala uma cena do filme que você está pensando, mas não diz qual é, e nós vamos dizer qual que você está pensando. Então, eles não erram uma. A pessoa fala assim, estou pensando numa cena, tal cena. Eles fazem quantas vezes quiser. Por quê? Porque quando ela pensou aquilo, teve uma configuração tal, né, nas imagens, que o computador grava. Quando ela volta a pensar naquilo, ele sabe exatamente o que está pensando. Então, o teu pensamento, se alguém tiver acesso a isso, na verdade, né, a gente usa campo magnético, enfim, mas se você tiver acesso a isso, a pessoa vai conseguir ler teu pensamento desde que você já tenha pensado aquilo. Mas teria que ser muito inteligente, evidentemente, Deus lê tudo, né? Até o futuro, você não pensou ainda, ele já sabe, mas os seres humanos conseguem se mapear antes, conseguem assim, entender bastante da mente humana, né? O Damásio é um médico que teve o privilégio de trabalhar com pacientes com lesões cerebrais, e ele tem uma equipe grande, depois outros centros de estudos começaram a trocar informação. Então, se você pega uma pessoa, por exemplo, que perdeu a memória, você faz as imagens e estuda essas pessoas que perderam a memória, várias pessoas.
Dependendo do que ela perdeu, você sabe que essa perdeu, tem essa imagem. E aí ele começou a estudar e formar uma base de dados gigantescas, e isso fez com que se entendesse a localização de alguns sistemas, né? Qual parte você usa do cérebro para fazer tal coisa. Isso tem sido bem interessante, essa linha. Então, ampliou bastante o nosso conhecimento sobre as regiões do cérebro, né? Ele está interessado em entender a consciência humana que até hoje não se explicou, sabe? É interessante entender isso. Ninguém sabe como que nós temos consciência. Uma coisa simples, não vou falar sobre isso, mas como é que nós somos conscientes? Não tem explicação. A neuroplasticidade é uma coisa interessante. O nosso cérebro se modifica. Por exemplo, nascem novos neurônios até 1998, lógico, isso leva tempo, né? Porque teve que passar uma geração desde o início do século passado, né? Uns 100 anos quase de pesquisa em cima disso, porque um cientista tinha dito, não nasce neurônio nesse cérebro, não tem como encaixar um neurônio, está tudo certinho, se você botar um, estraga tudo. Nasce milhares por dia, em 2 regiões principalmente, né? As que foram comprovadas. Então, isso levou quase 100 anos para cair. Mesmo assim, quando cai, leva um tempo para chegar nas pessoas, né? Então, nasce neurônios o tempo todo com uma função específica, eu acho que eu vou mencionar mais adiante. O cérebro, então, se você atua mais numa área, usa mais uma área dele, ele vai aumentar as conexões, né? Se você usa memória, outras coisas que todo mundo usa, mas se você usa bastante, você começa a ter um número de neurônios crescendo mais, se não for afetado por alguma outra razão. Então, o mentiroso patológico, ele tem que fazer tantas conexões na hora que ele mente, porque ele mente uma pessoa uma coisa, mente outra, porque depende da situação, ele vai mentir coisas diferentes. Aí, quando essas pessoas se reúnem, e ele pergunta uma coisa, ele imediatamente tem que falar, se eu responder isso aqui, esse aqui vai achar que eu menti, esse outro... Ele tem que correlacionar isso tudo em tempo real, para poder mentir certo. Então, ele faz um esforço tão grande no córtex pré-frontal, né? Que se você fizer um exame de imagem, você vai ver que a área branca, não os neurônios não crescem na área frontal, praticamente não se conhece, por exemplo, mas ele aumenta tantas ramificações para fazer essas conexões tão rápido, que se você consegue detectar isso na imagem. Então, dá para saber se é mentiroso patológico, não é esse o objetivo do exame. Mas você vê, aumenta, você pode aumentar com N formas, mas uma delas é sendo mentiroso patológico. Tem uma vantagem, por exemplo, mas por quê? Isso eu quero dizer que o cérebro vai mudando conforme você vai usando, né? A arborização é assim, você vendo em microscópio, é como se o neurônio emitisse um tentáculo e depois vai criando brotinhos e vai fazendo uma árvore. Essa rede, você vê ela plana, né? Algumas coisas que você conseguiu cortar, mas essa rede é tão grande que um neurônio pode se comunicar com aproximadamente 10 mil neurônios. Se vocês pensarem que é 85 bilhões, achava que é 100 bilhões, mas foi corrigido com uma forma de medir a quantidade mais precisa. Então, é em torno de 85 bilhões de neurônios, se comunicando um com cada 10 mil. É uma rede infinita, ela pode aumentar ou diminuir as conexões, não tem fim. Isso que é interessante, Deus criou um sistema que não... Pode continuar fazendo, não vai parar nunca, é incalculável. Mas se a gente não tem as conexões, não adianta nada ter um neurônio. Se esses 85 bilhões estivessem isolados, acabou. Não tem cérebro, pensaria tanto quanto o coração, né? Agora, quando você interconecta eles, aí a coisa complica. Faz funções que a gente não tem a menor ideia, mas 85 bilhões vezes 10 10 mil, né? É muita coisa. A estimulação, existe uma substância chamada BDNF, que faz com que os neurônios aumentem esse crescimento, essas conexões, e também melhora o crescimento de novos neurônios, principalmente no hipocampo, que é o que interessa mais, né? E a estimulação consegue aumentar isso. Por exemplo, se você tem depressão, toma um antidepressivo, você corrige, aumenta a ramificação, né? Se você não está dormindo, está diminuindo, se você volta a dormir, o organismo volta a arborizar mais, né? Começa a estimular, a fazer conexões mais. E a estimulação magnética é uma coisa que eu trabalho, você estimula diretamente o cérebro, não tem remédio, não tem nada, você senta e faz, né? Essa estimulação, dependendo do lugar que você coloca, pode inibir, pode estimular, enfim.
ela aumenta a BDNF e facilita o aumento de conexões. É uma coisa interessante, é uma coisa diferente da corrente contínua, que dá para você ter um aparelho nos Estados Unidos. No Brasil, eles não quiseram fazer. A Anvisa acha que alguém vai se matar por aí. Mas nos Estados Unidos você pode ter um aparelhinho, fica em casa jogando, tal, no computador e estimulando. Mas o estímulo dele é 1000 vezes menor do que aquele que a gente faz. A eletroconvulsoterapia é quando não tem mais solução. Aí a pessoa dá um reset lá, que é 1000 vezes mais forte que a estimulação. Aí cria uma convulsão. Por isso é eletroconvulsoterapia. 2 minutos convulsionando cada sessão. É uma coisa absurda. Faz lesão. Mas é que, às vezes, o custo-benefício vale a pena. Só falta um pouquinho, senhor. Então, o saudável, isso é importante. O normal e o anormal é muito difícil de diferenciar. O saudável e o não saudável, o patológico, também é difícil, mas a gente usa critério na prática, funciona bem simples, vocês nunca vão esquecer. Se você tem um problema, certo? Na mente, eu vou falar na psiquiatria como é que funciona. Se você tem um problema que te faz sofrer, ou alguém que convive com você sofre, tem um problema. Tem um problema, por isso, então, é um transtorno, que causa transtorno. É um transtorno psiquiátrico. Então, esse é um critério para saber se você tem problema. Se está sofrendo ou faz alguém sofrer. Sem uma causa, lógico, não morreu ninguém. E o outro é se você não funciona bem. Você vai na aula, não consegue prestar atenção, não consegue estudar, não grava, entendeu? Às vezes não consegue nem ir na aula. Por que você não foi na aula? Hoje eu não estou afim. Então, alguma coisa está errada. Você não funciona, não trabalha bem, você não se relaciona, você não consegue estudar. Alguma coisa está errada com você. Então, se você tem um transtorno, ou seja, se você não funciona bem em alguma área da tua vida, né, e sofre, você tem uma doença, e é psiquiátrica. Você compreende? É assim que a gente faz, senão vira uma bagunça. Fala sobre uma doença, olha assim, mas todo mundo tem um pouco disso, claro, mas uns sofrem e não funcionam, os outros estão tranquilos com isso. Então, ele não tem um transtorno, certo? Assim que a gente usa para não ficar confuso. O próximo. A epigenética é uma coisa que revolucionou o estudo da genética, o estudo da psiquiatria, estudo de várias áreas. Cada célula do nosso corpo tem a mesma quantidade de informação no núcleo, certo? Concorda? Qualquer célula que você pegar, um núcleo tem toda a informação lá. Por que uma é neurônio, a outra é uma célula da pele? Compreende? Qual que é a diferença? Uma outra é uma célula sanguínea. Por que elas são diferentes? Dependendo do que está expresso, ou seja, do que é copiado para virar proteína, certo? Ela expressa um gene ou não, tem muito gene. Então, dependendo do que você expressa, você faz uma célula, dependendo do que você expressa, faz outra completamente diferente. Toda a diversidade que nós temos dentro do nosso corpo sai tudo da mesma informação do núcleo, dependendo do que você inibe e expressa. Então, veja que complicado. Chama-se metilação. O corpo pode botar uma marquinha naquele gene, quando passa, lê e expressa ele. Então, o que pode acontecer? Eu vou fazer uma coisa simples, né? Você pega, por exemplo, 20 ratos geneticamente idênticos, ou seja, uma ninhada de 20 gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos. Aí você bota 10 ratinhos numa caixa, 10 ratinhos na outra. Numa caixa, você faz só coisas que estressam. Luz, de forma irregular, entendeu? Som estridente, que incomoda eles. Né? Não tem hora para... Eles podem estar a qualquer momento, é dia, noite e tal, e não tem... E apertado, não tem muito espaço, eles não conseguem andar na rodinha, não tem nada disso. O alimento pode ser a qualquer momento também, então às vezes falta alimento, eles ficam estressados, começam a brigar entre eles. Tudo ali é para estressar, e eles se comem lá dentro. Como são roedores, não tem muito problema. Mas o que acontece na outra casinha? A outra casinha, tranquilo. O cara mora numa mansão, né? Tem a rodinha, tá o lugar para todo mundo andar na rodinha, tem água, tem certinho, temperatura, tudo certinho, eles tranquilo. Aí vem a prole dessas duas caixas. As próximas duas caixas serão as duas confortáveis. E vai embora, a prole, o neto, o bisneto, todos eles vão em caixas separadas, o pessoal que começou estressado e o pessoal começou calmo. O que vai acontecer com o pessoal estressado? O filho nasce estressado, o neto estressado, o bisneto estressado. Lá pela 4ª geração, já começa a acalmar. Se você, dali para frente, não estressar. Agora, vamos pensar na nossa vida. O teu avô estava estressado, certo? O teu pai nasceu estressado, mas o ambiente era tranquilo. Existe isso? Não. Quando você nasceu, o ambiente teu já também era estressado. Então, não tem como. No ser humano, você teria que parar todo mundo estressado. Calma.
todo mundo com conforto, todo mundo mesmo tranquilo, sem pensar em dinheiro, problema. Uma vez um paciente chegou para mim assim: olha, Antônio, eu morei na rua. Eu falei: por que você foi morar na rua? Você não tinha, o que aconteceu? Você faliu? Ele: não, tinha casa, carro, trabalho, minha esposa. Mas por que você foi para a rua? O doutor não sabe o que é viver na rua. Mais de um ano, meu. É uma paz. Você não tem conta, não tem imposto de renda, não tem chefe, não tem nada. Você chuta o pau da barriga, mas como é que você vive? Não, tem um trajeto, então você tem que andar o dia inteiro. Você vai num lugar onde você come o café da manhã, tem lugar onde você dorme, toma banho, pega a roupa, vai não sei aonde, aí remédio, volta para o mesmo de novo. E a rotina, o cara anda o dia inteiro, então ele anda o dia inteiro, ele não passa fome, começa a ficar bem de saúde, é outra história. Você não tem, até pensei, mas bom, por enquanto não está precisando. Mas a hora que não der mais, você já sabe que... Não, larga a mão, chuta. Isso é uma sensação muito boa. A pessoa pode fazer isso da forma patológica, não vou entrar no assunto, mas é interessante. A hora que você chuta, depois é difícil voltar. Aquela pessoa, o cara não trabalha, não faz, mas ele chutou. E ele já acostumou a carregar aquele estigma, de forma que aquilo é menos pesado do que ele ter todo aquele estresse. E chuta, e depois para voltar é complicado. Então a epigenética pode alterar. Você tem informação X, mas você pode mudar o que expressa e o que não expressa. E aí vira uma salada de frutas. Você não, quem tem aquela informação genética seria todos iguais. Não é. Não é só a combinação de quais genes da mãe, não, é mais complicado. Fora o crossing over, que mistura para 2 genes não ser exatamente iguais, ainda tem epigenética. Então depende do que teu pai fez, teu avô, teu bisavô, que você nunca, não lembra nem o nome, o cara fez coisas que vai ferrar com você. Então, e você vai fazer... Então, alguém tem que cortar, né? O que você faz num tratamento? Você faz um tratamento para você cortar isso para que... né? Porque quando você, por exemplo, bebeu, usou droga, brigou, era estressado, né? Sofreu, perdeu pessoas na tua vida, aí, 10 anos depois, você tem um filho. Vai para ele a informação que você ligou lá atrás. A tua esposa, a mesma coisa. Então, veja que é complicado. E isso pode ser do processo desde antes da concepção até durante a gravidez e até na infância. Você pode ligar e desligar a gene na infância. São coisas que vão acontecendo na vida. Por exemplo, um paciente meu que é do norte, lá do Mato Grosso, e ele está para ser julgado. Mas, veja, é uma situação muito complicada. Ele cometeu um crime, mas se você olhar para trás da vida dele... Não sei se a gente não cometeria pior, é bem complicado. Então, quando você vai lidar com isso, você vê a situação que teve na infância dele, não foi nem antes. Então, tudo isso vai influenciando você, para você chegar hoje aqui, eu sou desse jeito. E aí, cada um é uma pessoa diferente, não tem 2 iguais. Só Deus para entender todos eles, e criou todos, né? E já sabia que você existiria, sabe tudo. Mas, enfim, epigenética é isso, mudou a face do estudo da ciência, né? Candel, eu vou falar sobre memória agora. Memória é importante, você não faz nada sem memória. Você, inclusive, não lembraria por que você está aqui, não conseguiria voltar para casa. Acabou. Nem o que eu estou falando, sabe o que é essa palavra? Enfim, não fazemos nada sem memória. A pessoa que vai perdendo memória vai perdendo parte da memória, senão também não funciona, né? O Candel, ele recebeu o prêmio Nobel em 2000, foi o único psiquiatra até agora a receber o prêmio Nobel. Tipo, né? Mas, enfim, ele teve... A diferença, assim, ele tinha dinheiro. Não sei quem que bancou ele, que até hoje um livro desse tamanho, assim, que eu li sobre a vida dele, não consegui entender quem bancava. Mas, mais ou menos assim, ele estudou a lesma, uma lesma gigante marinha. A lesma tem... Os neurônios só perdem para o da lula. Dá para ver, né? Você olha um óculos bom, você já consegue ver um negocinho. Aquele é um neurônio dele. Então, ele estudou aquela lesma a ponto de mapear todos os neurônios, todos, né? Onde eles se juntam, onde eles têm ramificação, e aí ele começou a dar estímulo para entender como funcionava a memória. É um trabalho absurdo, mas ele conseguiu, né, ganhou o prêmio Nobel, porque se você quer aprender uma coisa, nunca mais esquecer 4 vezes. Se você lê uma coisa... Aquilo dura alguns segundos, desapareceu da tua cabeça. Você lê a segunda, já dura uns minutos. Lê a terceira, já dura algumas horas. Lê a quarta, haverá uma modificação naquela sinapse para sempre. E, às vezes, cria outra conexão para ligar aquilo. Nunca mais esquece. Quer dizer, nunca mais sai de lá. Agora, para você lembrar, é uma outra história. Daí você tem que pegar processo neurônico, mas ela está lá. Ela está lá. Você está numa prova, e como é que é o nome daquele remédio, né? Aí você começa com A. Pois B, não é? Até chegou no fim, você tem que voltar, e daí
né? Você vai fazer todas as possibilidades, até você vai achar. O problema é que às vezes demora para a prova, entende? Então, quanto mais você lê depois, mais fácil você acessa. Mas depois da quarta não sai mais do teu cérebro. Isso é importante entender. Na Universidade de Colômbia, lógico, o Candel está até hoje tentando achar um remédio mágico que melhore isso. Não tem mágica. Não tem mágica. Você melhora o teu, né, a tua capacidade. Não cria uma capacidade maior. E para você ter o máximo da tua capacidade, também não tem muito milagre. Tem que fazer o dever de casa. No Colômbia, eles conseguiram botar uma microcâmera tão pequena dentro do cérebro do rato e dar choque. Ela conseguiu filmar o crescimento de novos neurônios para poder pegar a memória do choque e ficar esperto com o choque. Esse é o problema. Se você botar os ratinhos numa gaiola com metal embaixo e dar o choque de vez em quando, se eles sabem quando é o choque, ficam todos tranquilos. Toda vez que vier o choque, eles pulam, porque se acende uma luz e dá o choque. Deu a luz, todo mundo... Opa! Agora, se você não põe a luz, ele larga a mão, né? Não tem como ele saber ficar pulando o dia inteiro, ele fica lá tranquilo, tomou o choque, vai fazer o quê? Né? Se tiver que morrer, morre. Ele desiste, assim é na vida. Se você não sabe de onde vem a pancada, você desiste de uma hora. Quando você sabe, você já está esperto, bom, então vai acontecer isso e isso. Você sabe em casa, vai saber exatamente onde a mãe vai pegar no teu pé. Você já sabe que a mulher vai fazer isso, você fica tranquilo. Não, vai ficar tranquilo. Já sabe, né? Se você não souber, daí é complicado. Nós podemos treinar a nossa memória? Podemos, mas não muda muito. Ela vai ficar ótima. Como você fazer exercício, você vai melhorar um pouco, ela tem um limite, que é a tua capacidade. E se você não tiver com tudo em dia para que ela funcione bem, também não vai adiantar muito, né? Memória de trabalho. O que seria memória de trabalho? Memória de trabalho é a capacidade de você começar a uma sequência de informação. Por exemplo, ouve alguém falando, como eu estou falando aqui, e você fala, pô, troço chato, aí já acabou, já perdeu o que eu falei, pega daqui 30 segundos, já perdeu a sequência. Então, você conversar com alguém, ou assistir um filme, ou ler um livro, e você manter aquilo que você leu no começo da frase, segunda frase, terceira frase, o parágrafo, e lá no começo da segunda, você ainda está com aquilo na cabeça. Então, você está raciocinando e mantendo aquilo vivo. Você tem noção da tua posição no corpo, se está ruim nas costas e tal. Você tem noção de se tem dor ou não, né? Nocicepção, propriocepção. Você tem noção de quem você é. Se tem alguém lá na cozinha, você sabe que a tua esposa está lá. Entendeu? O cachorro latiu, o cachorro chato da vizinha. E, ao mesmo tempo, você está usando tua memória para lembrar de coisas sobre aquele assunto e já discutindo com o assunto. Você está agora falando, não, mas para isso aí não sei. E você vem lendo e mantendo tudo na tela. Isso é memória de trabalho. Quanto melhor você está, em várias funções, mais tempo você consegue manter essa memória. Tem gente que é 3 segundos. Para nada, que começou muito difícil, o cara já perdeu aquilo ali, entendeu? Tem gente que começa a conversar, daqui a pouco a pessoa desligou, ela está te olhando, mas... Só está você mexendo a boca, assim já era. Entende? Quando você tem isso preservado, para quem usa, digamos, mais a memória, a concentração, está lá trabalhando, se você desconcentrar, você perde o dedo, ou então está lá no computador, pô, onde é que está aquele arquivo mesmo? E assim fica, vai fazer uma prova, né? Vai estudar para um concurso, você tem que ter isso claro na tua cabeça, você começa a ler um enunciado da prova, da questão, quando você acabou, já esqueceu o começo, erra a resposta. Tem que voltar 3, 4 vezes no enunciado. Não tem condição, né? É essencial o maior trabalho para que você renda, né? Dependendo da concentração. Se você vai numa palestra, você conversou, mexeu no celular, pegou uns pedacinhos assim, é tranquilo. No final serão feitas perguntas e você vai ganhar um computador. Você, putz, eu tenho que ganhar esse computador. Mas você não ouviu 90%. Como é que você vai saber uma coisa que você não ouviu? Então, você vai dizer, a memória está horrível. Não, tua memória não está horrível, é muito boa, só que você estava distraído. Você não ouviu quando falou, nem tem como saber. Então, veja, a memória depende da concentração. Memória, principalmente memória de aprendizado novo, a imediata e a recente. Se você, por exemplo, tem algumas horas e talvez até o outro dia, se não tiver que dormir no tempo, você consegue ainda reter alguma coisa. Depois vai para a memória difusa, que é a de longa duração. Então, se você quer estudar para a prova e não dormir, vai ter que fazer a prova, se não for nos dias, não sabe mais nada. Então, esse é o problema. Tem que dormir, tem que aprender no dia, mas a memória precisa da concentração. Vou falar sobre a concentração daqui a pouco. Uma reserva cognitiva. Uma pessoa, por exemplo, começa com Alzheimer, a memória vai se definhando. E se você pega uma pessoa inteligente, que lê, estuda, conversa, né, discute política, está sempre usando a cabeça, né?
decora as coisas, faz, por exemplo, conta de cabeça, e sabe várias formas de falar a mesma coisa, né? Fala outras palavras, então ele fica mais articulado. Essa pessoa, se pegar outra da mesma idade, começa a mesma evolução da doença, tem um que vai uns 4 anos para começar, mas está esquisito, eu acho que ele esqueceu isso aqui. Ele não esquecia antes. Levou 4 anos para se perceber, porque ele fala de um outro jeito, fala outra palavra e tal. E a pessoa que não tem esse preparo, essa reserva, com meio ano, não, mas minha mãe está esquecendo quando faz comida, vai falar os negócios, não sabe, entendeu? Você já percebe muito mais rápido. Então a pessoa aguenta mais tempo, né? Aguenta muito mais tempo, porque tem uma reserva cognitiva. Mas você pode ter essa reserva sem precisar ficar com Alzheimer. Então é interessante ter essa reserva, mas daí você tem que usar a tua mente. Memória, concentração, usar o tempo todo. Ela vai, lógico, de uma certa forma treinando, mas é o teu limite. A função é sensível, então se você não dormir, tua memória se arrebentou. Você chega na prova, não vai saber nada. É o branco do vestibular. Se você ficar ansioso, aí você não sabe mesmo, capaz de errar o teu nome. Então, ansiedade, falta de sono, se você encher a barriga numa churrascaria, vai ficar complicado você se concentrar na prova, você entende? Então, ela tem várias coisas que são necessárias, um alimento leve, né? Você não está ansioso, ter estudado a questão, está tranquilo na hora, está acostumado a ler durante bastante tempo, como se fala agora nas provas do Enem, enfim. Ela é sensível. Quando você pega um paciente depressivo e vai tratando, se ele disser para você, minha concentração maior está ótima, já melhorou todo o resto, porque qualquer coisinha que tiver desacertado no cérebro vai afetar essas funções, memória e concentração. Os alimentos, por exemplo, que podem evitar esse desgaste, não vai dar para tocar, mas, enfim, os alimentos naturais, acredita em mim, tirando as carnes vermelhas, gorduras, né, são muito bons, principalmente os que têm oleaginosas, castanhas, essas coisas são excelentes. Frutas, verduras. O sono é fundamental, a ansiedade, que eu vou tocar separado, né? Só para a gente ter uma ideia, o sono, se a gente pegar as coisas principais, o oxigênio, água, comida e sono. Qual a sequência do mais importante para o menos importante? Oxigênio, a gente sabe que leva 22 minutos o recorde, mas com saturação inicial. Em câmara hiperbárica, tudo bem, você saturou. Mas senão não dura isso. 5 minutos, 3 minutos, depende da temperatura do ambiente, né? Se for muito frio, dura mais, sem oxigenar. Em segundo lugar, vem o sono. Se você não dormir, possivelmente você morre no 12º dia. Foi feito um experimento controlado por 2 médicos. O cara durou 11 dias. Eles abortaram que ele poderia morrer. Ele começou a alterar sinais vitais sentado. Então, ele possivelmente morresse, porque os ratos morrem no 12º dia. Se você pegar uma vasilha de água mais funda que o tamanho dele, põe ele numa pedrinha assim, ele fica se esgueirando ali. Daqui a pouco ele cochila, pum. Ele vai cochilando, no 12º dia, quando ele cochila, ele não consegue mais acordar, porque o reflexo da falta de oxigênio que faz, né, pela vida, o sono já passou ela. Então, ele perde para o oxigênio, né, no 12º dia. Certo? Tinha relatos, mas esse experimento foi até o 10º, os caras, para que é capaz de morrer. Certo? Então é complicado. O recorde mundial de ficar sem comer é 51 dias. Mas ficar sem tomar água só tem como ficar sem comer também. Então a pessoa ficou sem comer e sem tomar água 24 dias. Com a metade disso teria morrido sem dormir. Você entendeu? Não pode cochilar. Os caras ficam ali, vão lá jogar não sei o que, né? E fica conversando. E a pessoa acordar não aguenta. Certo? Então é importante o sono. Ele mata, mas se você dá umas cochiladas, ele deixa você doente. Acima de 2 meses dormindo muito pouco é sequela. Difícil, às vezes é para sempre, né? Então, sono é ansiedade, eu vou falar mais tarde, separar, mas se você está ansioso, memória de evocação. Lembrar o que você já sabe. 10 minutos? Então esqueça. Ele falou mesmo, você vai conseguir falar tudo isso? Eu nem comecei, você dá uma ideia. Eu botei 4 funções, memória, concentração, e depois as outras seriam as mais interessantes, nem vamos chegar. Desculpa, pessoal. Eu queria, mas não vai dar. Então, eu acho que vou tentar começar o outro e daí falar um assunto que seria interessante. Eu acho que é concentração. Isso. A definição de concentração. Você tem a tua consciência e ela se volta para um objeto. Tá? Você está prestando atenção e está tendo consciência do que é aquele objeto. Se for muito rápido,
né, você não se concentrou. Concentração é manter mais tempo, né, o quanto tempo puder no mesmo objeto. Por isso você vê uma criança hiperativa e a criança começa, não para. Daí você dá um estimulante no córtex pré-frontal e ela fica bem, fica tranquila. Como é que a gente dá um estimulante? Ele ficou calmo, doutor. Não, é que ele não é assim. Ele volta a se concentrar, daí ele vê um brinquedo. Ah, que legal, mestre. Então pega a caneta tu e fica lá um tempão na caneta, que é um papel para riscar, depois enjoa da caneta. Aí pega outra coisa. Mas tem um tempo para cada coisa. E você olhando de fora, vê ela, fica um tempo aqui, um tempo lá, está calma. Não, ela está se concentrando. Então, para estudar é essencial que você tenha concentração para assimilar o conteúdo. O TDAH, 5% das pessoas têm na população, as crianças, e alguns continuam na idade adulta. Então, se você tem TDAH, é uma doença muito genética, dá para fazer um teste genético. Eu fazia em alguns pacientes um teste de neurofarmagem, conheci o laboratório lá em Barcelona. Eles pesquisam 120, eu não esqueci bem, 122, 128, possíveis alterações, quer dizer, alterações genéticas que causem problemas nas medicações, e a gente fazia muito isso. Agora, a única doença psiquiátrica que tem como você fazer o teste genético e saber que tem é o TDAH. E ele tem e resolve com remédio. Então, se você tem esse problema, se eu tomar um remédio, mudou minha vida. Não, você voltou ao normal, mas agora está legal. Para você, mudou a tua vida. A hiperatividade, já expliquei, tá... Acho que é isso aí. Maior esforço. Então, se você tem déficit de atenção e vai ler, você faz um esforço. Então, quando você põe duas pessoas em imagem, né, os dois na mesma imagem, no mesmo aparelho, ou seja, aparelhos diferentes, mas fazendo o mesmo exame, e você pede para um engenheiro, por exemplo, como foi feito, estou citando porque foi feito, um engenheiro, faça tal cálculo, como é que vai ser uma viga aqui. Ele fez, resolveu o problema. E um outro era um mestre de obra, fez, resolveu o problema. Os dois estão certos, mas as imagens totalmente diferentes. Ele usou, o mestre de obra usou um caminho e o engenheiro outro caminho. Então, se você pega uma pessoa que não tem déficit de atenção e outra que tem, dá um probleminha fácil. O que não tem déficit de atenção usa duas áreas. Então, resolveu. O déficit de atenção junta umas 3, 4 áreas, faz um esforço e consegue resolver. Ele consegue chegar lá. Mas se ele for para a ponta disputar concurso, ele vai ter dificuldade para pegar um cara que não tem, porque o esforço dele é muito maior. Entende? Vai aparecer nessas situações. Enfim, não pude ir para onde eu imaginava. Bem que você me avisou, né? Você não vai conseguir falar. Não vai conseguir. Vou mais um, será? Tá, então vamos lá. Controle emocional. Eu vou tocar mais um aqui, daí vou fechar aquilo que pediu para eu falar. Veja, o controle emocional é possível ter. Se você tem, o que você faria? Faria qualquer coisa. Se você controla as suas emoções, você fez qualquer coisa. Você venceu você mesmo. O mais difícil é você vencer você. Você pega uma arma, dá um tiro em alguém, pronto, você venceu o outro. Mas você vencer a si mesmo, isso é complicado. Então, tem algumas coisas, né? Evidentemente que às vezes só Deus consegue fazer isso aí. E eu vou tocar daqui a pouco. Mas se a gente pensar no controle emocional, começa pela ansiedade. Às vezes você não tem controle da ansiedade. Eu vou falar só ansiedade, não é nem para começar, nem para continuar. Infelizmente, né? A amígdala é uma estrutura no cérebro, dos dois lados. Elas gravam tudo que pode trazer risco para você. Então, tem um macaquinho lá, com os macaquinhos na árvore, tal, tranquilo. De repente, é a primeira vez dele. Passa uma cobra constritora que pega o macaquinho, torce e tal e come. É uma gritaria, pula daqui, vem correndo, vai para lá, pega um pedaço de pau, cerca todo mundo da cobra. Então, aí o pequenininho viu tudo aquilo. A amígdala dele gravou. Toda vez dali para frente que ele vê uma cobra, vai ter aquela reação. Mas se você tirar as amígdalas dele no laboratório, para botar a cobra, ele senta em cima, sossegado, sem problema nenhum, porque ele perdeu essa função, é importante essa função. Tem outras funções, se você estimular, por exemplo, você fica agressivo, irritado. Né? Quando você tem uma dificuldade de ansiedade, ela vai diminuindo o crescimento de neurônios novos no hipocampo, de forma que você não distingue muito as coisas. Você está num ambiente que tem 5 coisas que são potencialmente letais, mas tem o resto tudo tranquilo. Então você vê, para aí, aquele leão está dentro de uma grade bem fechadinha, né? Aqui tem, sei lá o quê, um lugar que você pode te cortar, mas tem um negócio na frente que você não consegue passar. Tem um precipício lá, mas a tua criança não consegue passar, porque tem um parapeito de 2 metros. Tudo bem, você identificou, pronto, você relaxa.
Todos os riscos já estão dominados, você distingue dos não riscos. Se a pessoa leva mais tempo para fazer isso, tem que olhar umas 4 vezes, ele é ansioso. Ele chega lá, fica aqui, meio complicado aqui, né? Ele vai fazer uma viagem, ele fica assim, porque até ele reconhecer que não tem risco, vem um caminhão, ele, mas ele está na pista dele, o cara está acordado. Demorou um pouquinho mais, você fica em alerta o tempo todo. Então, isso é ansiedade, uma das causas, né? Então, quando cresce mais novos neurônios, você distingue melhor os fatos. O amor e ódio. Você consegue, digamos que ela medeia, ela controla a sensação de você gostar de alguém, desde do afeto inicial até o amor, né? Por exemplo, da amizade, você gostar da pessoa e não gostar. Antes que o teu cérebro reconheça, nossa, ele não tem cabelo. Nossa, como ele fala grosso. Né? O meu apelido era Trovão na Federal ali. Então, veja, até o cérebro reconhecer a fisionomia dele, você já gosta ou não. Então, você tem que saber disso. Às vezes, você não tem antipatia, então, pode ser uma pessoa excelente, vai ser teu melhor amigo, vai ser a mulher que você vai casar, mas você tem que passar essa fase inicial para conhecer pessoas, senão já tem olhou, já tem um negócio meio que repulsa ou então gosta da pessoa. Pode ser que você goste de um cara que vai depois prejudicar você. Mas, enfim, você tem que saber disso, que antes e depois tem que tirar isso aí para ver se realmente era aquilo ou não é. O humor, quando você expressa, sabe aquela pessoa que não conseguiu lidar com isso? Eu ia trabalhar as coisas como você fazer para lidar. Mas, enfim, acontece uma coisa no ambiente social, a pessoa já se olha na face, já sabe que ela está brava, que ela está triste, que ela está irritada, já sabe. Olha, é igual criança. A criança, você olha assim, ela já... Ou então ela gosta, né? A pessoa não consegue esconder. A minha mãe não esconde. Se alguma pessoa não gostou, já faz uma cara, fala, nossa, que vergonha. Porque tem gente que não esconde. Você pode desenvolver uma capacidade de esconder isso aí. Você não expressa nada, que é o adulto, é outra história. Mas você não expressa e a pessoa não sabe se você está assim ou não. É uma vantagem você trabalhar em ambientes que tem muita pessoa trabalhando, enfim. O medo e a agressividade, é importante ter isso, mas quando ele está desregulado, vem o pânico, por exemplo. Tem outros, transtornos psicológicos que eu pensei em falar, mas o pânico é o mais conhecido de todos. Se você passa na rua andando, né, e você passa na frente de uma casa que tem um portão alto, você nunca passou naquela rua, aí um pitbull voa no portão, o portão quase arrebenta. Naquele momento, você faz esse mecanismo de luta e fuga, aumenta a circulação sanguínea no cérebro e nos músculos, some da periferia, você pode se cortar e sangra menos. Raciocina mais rápido, você toma uma atitude rápida, dá mais força porque tem mais sangue, libera toda a energia que você tem e você consegue fugir ou lutar. É aquela história do mato ou morro. Foge para o mato ou sobe no morro. Você vai fugir de qualquer coisa, você vai fugir. Mas, entendeu? E você tem como escolher isso aí. Aquele momento você tinha uma razão para o cachorro, porque você podia ser ameaçado até, você descarregou e depois já normaliza. Mas se você tiver essa descarga, mas não tem cachorro, é pânico, certo? Você desencadeou a ansiedade, então não aconteceu nada. E você disparou sozinho, então esse é o pânico. Dá para tratar, evidentemente. Bom, enfim, tem muitas coisas ali. A memória emocional seria uma coisa interessante, ela grava. Se você, por exemplo, sofreu uma coisa em alguma época da tua vida, quanto mais jovem, mais traumatiza, e aquilo doeu muito, né? Morreu uma pessoa que você ama. Tem um trauma. Ao longo do tempo, vai passando uma semana, um mês, já começa a comer mais normal, 2 meses já está tocando, está trabalhando, você retoma se for normal. Ao longo dos anos, né? Com 10 anos, você passa, né, conversando com um amigo e fala assim, aqui que morreu meu filho atropelado, e continua conversando. As mulheres conversando da novela, chega lá assim, aqui que eu te falei que meu filho morreu atropelado. E continua falando da novela, porque ela dissociou totalmente a emoção da lembrança. Raramente, numa data e tal, ela começa a lembrar, daí pode ficar triste também, eles se associam às vezes. O patológico, você esquece do fato e tem o trauma, mas não sabe o que é. Ou você esquece da sensação e fica só com a lembrança. Esse é o normal. Então, o trauma é o contrário. Quando tem isso, às vezes tem que lembrar. Se não lembrar, tem que tratar daí com remédio, psicoterapia, para você perder o trauma, mesmo sem saber como é que ele começou. Isso seria, ao longo do tempo, você lembrar e conseguir tirar o sentimento e só ficar a lembrança.
Vou ter que parar. Infelizmente. Mas assim, ó, eu diria para vocês que eu ia chegar num videozinho que ia puxar o assunto. Essas coisas que eu estou falando, eu não toquei muito de como você pode melhorar, né? Existem tecnologias disponíveis hoje para quase tudo. O problema é que as pessoas não têm acesso. Tem remédio que custa mais de R$1.000. Como é que você vai fazer com esse remédio? Então, a questão que a saúde está ao acesso de todos é bobagem. Você tem um remédio, não, mas o remédio só custa... na verdade, não custa para mim, tem de graça no SUS. Ele não funciona. Ele não funciona. Aí, se você comprar, já custa 50, mas você compra 4 remédios, já começa a complicar. Então, enfim, a estimulação magnética custa R$500 cada sessão. Então, como é que você vai fazer 54 sessões, que é o tratamento? Não tem como. Mas se você tiver dinheiro, você faz. Né? Faz pesquisa, também utiliza, né, a ciência. Assim que funciona. Mas tem coisas que você mesmo, conseguindo fazer, não adianta. Por exemplo, eu fiz tratamento de 2 pacientes. São 3. Né? Na verdade, essa terceira, assim, uma paciente, eu vou contar isso aqui e vou encerrar. Né? Não, bom, enfim. A paciente entrou me xingando. Eu falei, o que aconteceu? Você fez eu melhorar. Eu falei, não era essa a ideia? Ela melhorou, mas ela ficou pior quando melhorou, porque era bom para ela ficar doente, precisou tratar diferente. Agora você melhorou, então vamos lá, né? Você tem que trabalhar. Então... Complicou, ela tinha chutado para sou doente, né? Aí depois saiu da doença, complicou tudo. Então, essa não voltou mais, né? Os outros 2 pacientes são problemas graves. Você fala, nossa, como é que eu reagiria com esse problema? Que são complicados mesmo. Mas eles vão tocando, mal, reclama, volta lá, toma remédio, ajeita aqui, a família e tal. Mas, de repente, às vezes você chama a família, olha, eu estou dando remédio, ele está trocando o remédio, ele fica tempo sem vir, então ele não tem mais remédio, ele parou de tomar remédio, vamos fazer direito? Então, 2 vezes eu fiz isso com o paciente. Melhorava e dava um jeito de piorar. Chamei a família, não tem jeito, eu só posso tratar se você fizer exatamente como eu mando. Fez. Daí ele ficou mal. Falou, doutor, agora eu vou me matar. O que aconteceu? Se eu parado, se eu ficar bem para ver a minha situação, eu quero me matar, é uma situação absurda. Então eu tenho que ficar meio, entendeu? Tomo uns remédios fortes, tranquilo. Fica sossegado, entendeu? Fica sossegado. Então, se você quer ter consciência, claro, tem que ver se você aguenta olhar para a tua vida. O outro paciente tinha tanto problema, também a mesma coisa. Ele fez estimulação, fez eletroconvulsoterapia, que ele tinha tentado se matar, não tinha o que fazer mais. Aí eu fui na casa dele, trancou o quarto, eu fui lá, ele tinha levado o medicamento, mas a mãe dele não ia deixar ele voltar, então ele tomou com a urina o remédio, para se matar. Aí eu fui até a casa, consegui entrar e tal, ele foi internado. Quando saiu, eu falei, vamos fazer eletroconvulsoterapia em você. Não tem, ele pode lesar um pouquinho, mas você tem que sair disso aí. Aí fez. Daí falou, doutor, a família, ele está muito bem, a gente vê que ele está vivo, e estava mesmo. Só que ele falou, não tem como reverter isso aí. Eu falei, por quê? Porque agora eu quero me matar mesmo. Eu falei, mas como? Por quê? Mesma coisa. Ele tinha agora nítida compreensão da situação dele. Então veja que não é só melhorar, é mais complicado que isso. Então tem coisas na vida que você vai ver que a gente não consegue fazer, só Deus consegue fazer. Entende? A gente não vai conseguir. Então, aonde que vem a religião? A religião não adianta só que tem várias linhas de pesquisa no mundo inteiro mostrando a religião trazendo benefícios para a saúde mental. Sem dúvida. Se matam menos, entendeu? Mesmo que a coisa complique, perdeu todo mundo, o cara continua tocando a vida, sofrendo, orando um pelo outro e vai embora. Agora, a simples espiritualidade, ela tem que ser coerente. Por exemplo, um cara que medita, um monge budista, você vai competir com o cara meditando 8 horas por dia? Não, quanto tempo você medita? Nem 1 minuto, você não medita. Tá, então, mas veja, na religião a minha meditação é conversando com Deus. Eu não preciso manter a mente vazia. Na verdade, o que você precisa meditar é deixar um pensamento entrar ou não deixar. Você deixar aquele que você está sair ou não deixar sair. Se você fizer isso aí, controlou a mente. Não a emoção, é outra coisa, mas controla a mente. Você controla a mente. Eu não quero pensar, tira fora, depois eu penso. Não, eu quero ficar aqui, aí você fica naquele pensamento. Você controla a mente, certo? Mas isso, você tem que fazer a meditação. A meditação budista, zen ou qualquer outra, eles conseguem baixar a temperatura do corpo, aumentar o batimento cardíaco, baixar a pressão. Conhece o corpo dele, cada milímetro do corpo inteiro, e eles conseguem coisa absurda. Mas você não faz isso, né? Então, veja,
qualquer tipo de espiritualidade pode ajudar, porque você tem uma marca, né? A gente foi criado para adorar. Você vai adorar qualquer coisa. Se não tiver nada, você adora o sol, adora a madeira, adora qualquer coisa. Inventa um troço lá para adorar. Mas se a religião, ela pode ser a melhor ou a pior coisa na tua vida. Se você não pratica, não vai ser a pior nem a melhor, não é nada. Ela assim, só você passa o tempo, tal, igreja, fala com as pessoas, vai lá na igreja, tal, e conversa com todo mundo. Não. Se você realmente praticar a religião, você vai ter um benefício. Se você praticar, mas pode ter um malefício. Então você vai pegar assim, ó, a religião, ela pode ser, como eu falei, levada assim na brincadeira, ou ela pode ser séria. Se for séria, ela é fundamentalista. Você sabe por quê? Eu não sei a área que vocês trabalham, mas vou pensar na minha. Você pega um remédio para hipotireoidismo, é micrograma. É 1/1000 do grama que você está trabalhando ali. E se você errar, pode complicar a vida da pessoa. E em algum tempo levar à morte. Então você vai no laboratório, o laboratório fala, tá bem, ninguém vai ser tão fundamentalista assim, não dá. Ele tem que ser fundamental, ele tem que ir lá no bilionésimo e fazer certinho, porque se ele não for fundamentalista, ele está lascado. O fundamentalista é fazer como de fato é. Então a religião tem um jeito para você fazer como de fato é, que é o que está escrito na Bíblia. Isso é o que de fato é. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas não vai ser religião. Se você for religioso mesmo, é fundamentalista. Aí tem 2 caminhos. Você pode seguir o caminho de Deus ou o teu caminho, né? Ou o caminho de uma ideologia. Daí você vai explodir em algum lugar lá, explode junto. Tem importância para você, é fundamentalista. Tá? Ou você vai se tornar uma pessoa que Deus pode dirigir. E se ele dirigir, você vai conseguir vencer coisas que nem com remédio, nem com estimulação eletroconvulsiva, nada. Ele dirige coisas que só ele vai conseguir. Mas você tem que praticar. Tem que ser fundamentalista em religião. É assim? É assim. Quando você fala assim, mas a salvação é de graça para você. É de graça. Custou para Deus. Teve que morrer alguém, morreu o filho dele. Porque se não morresse, não teria salvação para Deus. Nem de graça tem pago. Não tem. Mas alguém pagou. Por que alguém pagou? Porque Deus não muda. Mas por que ele não muda? Porque tudo que ele é e faz não muda. Então, se ele deu uma lei, não muda. A forma de salvar é essa aqui, não muda. Não tem mudança em Deus, entende? Mas alguém pagou o preço. Se pudesse mudar, dizia, tudo bem. Dessa vez vamos deixar assim, tá? Porque da outra vez vai pegar o beijo. Não tinha como fazer isso aí. Ele é imutável, a lei dele é imutável. Não tem conversa. Então, ou você é religioso, mesmo, aí é fundamentalista. Ou você não é religioso. Se for fundamentalista, tem o caminho certo, que vocês estão aqui. Agradeço a todos.